Nesse vídeo, vamos trazer aqui, gente, análise de comentaristas a respeito de Bahia e Flamengo, com direito, inclusive, a grafite, que vai trazer algo realmente bastante interessante, lamentável, claro, com relação ao gol sofrido pelo Bahia. Além disso, vamos trazer também número de cena perante o Flamengo e número da partida. Para completar, tem palavras de Jean Lucas. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso aquela dica para você continuar aproveitando e tá aqui, gente, promoção da Centauro Prossegue, tá aqui o cupom BARA10 e com ele você pode adquirir sapatênis da Lacoste, fica pela metade do preço praticamente, R$ 599,99 para R$ 326,83, divide em 4 de 81,71 sem juros ou no Pix, R$ 310,49. Clique no link, fique no primeiro comentário também na descrição do vídeo, adicione aqui o cupom BARA10 e aproveite logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo rapidamente números da partida para demonstrar que faltou efetividade. Tá aqui, gente. Finalizações, 16 do Bahia contra 7 do Flamengo. Vejam vocês, menos da metade. 3 do Bahia no gol e 1 do Flamengo no gol. O que foi gol. O Bahia não conseguiu evitar. E as do Flamengo, o Flamengo teve goleiro para evitar. Então, Copa do Brasil é isso, é efetividade, é ser copeiro. O Bahia não teve a qualidade necessária para converter as oportunidades em gol, parou no cima defensivo do Flamengo. O Flamengo, quando foi lá, acabou aproveitando. Agora é jogo de volta, fazer o que não foi feito. Difícil já seria, agora mais ainda porque perdeu, mas a gente é Bahia, vai acreditar enquanto tiver chance. O Bahia não fez uma partida ruim, mas em se tratando de efetividade, acabou sendo ruim e o que acaba ficando no placar é bola na rede. Por falar sobre isso, vou trazer aqui, inclusive, palavras dele. Jean Lucas resolveu falar um pouco e lamentar a respeito dessa partida. Tá aqui, gente, vamos ver o que foi que ele falou a respeito do jogo, depois ali que a partida encerrou lá na zona mista, ele resolveu falar para a nação tricolor. Tá aqui. A gente, mais uma vez, o Bahia acaba pecando, né, nas finalizações. O que fazer para reverter esse resultado? Acho que pecando na finalização não foi. Eu acho que a gente teve chance de ampliar o placar, mas eu acho que o goleiro dele também foi muito bem. Não vamos tirar o mérito do goleiro. Acho que a oportunidade que eu tive ali, já que o Everton teve, o goleiro saiu muito bem. Eu acho que agora é trabalhar, sim, finalizar mais a gol. A gente vem construindo bastante, mas a gente tem que chutar mais a gol. Eu acho que isso a gente vem se cobrando dentro de campo. Mas agora é trabalhar, que domingo a gente tem um grande jogo pela frente. O Bahia no Maracanã teve uma boa performance, mas não conseguiu vencer o jogo no Brasileirão. Agora em outra competição, e precisando vencer, precisando se classificar, como é que vocês projetam essa partida contra o Flamengo de volta no Maracanã e tentar avançar pela primeira vez na história das semifinais? Eu acho que o jogo lá no Maracanã a gente tem que ir para cima. De qualquer forma, a gente tem que ir atrás do resultado que eles ganharam hoje aqui de 1-0, então a gente tem que ir para cima dele lá. A gente vai estudar ele novamente, já acho que vai ser o terceiro jogo que a gente vai jogar contra ele, então a gente já sabe muito bem como o estilo de jogo que eles jogam, então acho que vamos estudar bem para fazer um grande jogo lá. Jean, fala um pouco sobre o lance do gol sofrido, desatenção, posicionamento, o que é que dá para avaliar ali do gol sofrido? Acho que a gente sempre tem que ajustar algumas coisas, acho que dentro de campo, mas eu acho que não foi falta de atenção, não. Acho que a gente tem que trabalhar em cima das coisas. Sabemos que a bola parada do Flamengo é muito forte. É o segundo jogo que a gente joga contra ele, a gente toma gol de bola parada. Então a gente tem que analisar esse lance de bola parada, estudar em cima disso para a gente não cometer mais erro de bola parada. Aí, gente, é isso mesmo. Anular a bola parada do Flamengo, isso não é novidade, a gente já falou sobre isso até antes da partida, e não é novidade para ninguém. E em relação ao Bahia, ter mais efetividade, né? Se o Bahia não investiu em centroavante como deveria ter investido, em um definidor efetivo, primeira prateleira, agora realmente a gente tem que se virar com o que tem. Nessas horas, um cara da primeira prateleira faz muita diferença, o definidor, aquele que resolve lá na frente. O Bahia não tem, a verdade é essa. E estamos pagando um preço por isso. Mas é contar com o que a gente tem e tentar surpreender o Flamengo jogando lá no Maracanã. Difícil, repito, vai ser. Mas pelo futebol jogado eu também não vejo coletivamente o Flamengo muito forte. O Flamengo tem uma bola aérea forte ofensiva e tem jogadores que individualmente resolvem. Tirando isso, coletivamente, se o Bahia conseguir ter efetividade, pode surpreender e a gente vai acreditar enquanto tiver chance. Sobre isso, vou trazer aqui uma estatística que não ajuda, né, gente? O Rogério Ceni perdeu todos os jogos que enfrentou o Flamengo como treinador. 13 jogos, 13 derrotas e 6 gols sofridos, 6 gols feitos e 27 gols sofridos. Perdeu 6 enquanto treinador do São Paulo, 3 pelo Bahia, 3 pelo Fortaleza e 1 pelo Cruzeiro. Tá, gente? Impressionante, realmente, uma estatística assombrosa, mas enfim, né? Que o Tabu ou Tabives
quebre no jogo de volta, quem sabe, né? Pra gente já vai ser suficiente surpreender e passar de fase dessa forma. Para completar, vou trazer aqui, gente, uma análise da bancada da Sport TV, trazendo algumas questões interessantes, fala do Flamengo, fala do Bahia, fala do jogo, das características do Bahia, e Grafite, inclusive, destaca algo para mim importante, que foi a situação do gol sofrido, fica a lição, mas a gente tem que analisar com calma e refletir a respeito dessa derrota. Tá aqui, gente, vamos ver. César Vasconcelos, com Grafite, eles já estão prontinhos para a gente conversar um pouco mais sobre o que foi o jogo lá de Salvador. Lá o Flamengo venceu o Bahia pelo placar de 1-0 e larga na frente nessa partida das quartas de final. Tudo bem, PC? Grafa, boa noite, meus amigos. Boa noite. Bom, um jogo em que o Flamengo foi muito cirúrgico, né, PC? Acho que essa talvez seja a palavra mais correta para definir a atuação do Flamengo, que o aproveitamento do Flamengo lá na frente foi impressionante, né? Boa noite, bem-vindos, meus amigos. Salve, Felipe, Mansur, Alex, quem nos acompanha. Na verdade, o jogo deixa uma mensagem muito interessante, porque se de um lado você teve um Flamengo que no segundo tempo criou apenas uma oportunidade, você teve do outro lado um Bahia que teve 3, 4 oportunidades, mas o jogo se define na precisão. O Flamengo tem uma jogada de início de segundo tempo em que o De La Cruz cobra o escanteio de forma muito precisa, o movimento do Bruno Henrique aliado à impulsão deixam o Gabriel Xavier e o Santi Arias completamente desnorteados, faz o gol. A partir desse instante, o Flamengo se posiciona mais no seu campo, o Bahia, que foi dominante a maior parte do jogo, pressiona, surgem oportunidades, mas o Bahia não tem a precisão que o Flamengo teve. E isso, principalmente quando você joga contra uma equipe tão qualificada quanto essa do Flamengo, cobra uma conta muito alta. Me lembrou um pouco o que aconteceu no jogo do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, em que o Flamengo não foi tão dominante assim, o Bahia criou oportunidades, empatou, mas no final levou o gol marcado pelo Davi Luiz. O confronto está em aberto? Está em aberto, mas a vantagem que o Flamengo obteve hoje, ela é muito considerável. É isso, Grafa. Apesar da vitória do Flamengo, né? Claro que o Flamengo agora se coloca em vantagem, vai jogar no Maracanã, cheio, com o apoio dos seus torcedores. Mas o Bahia já provou ao longo da temporada que não está morto, né? Que é um time que tem a bola, que consegue criar oportunidades, a ver qual será a postura no Maracanã, né, Grafa? Boa noite. É verdade. Boa noite, Felipe, Mansur, Alex, amigas e amigos do Troca. O Bahia vai ter que apresentar um futebol bem melhor do que apresentou essa noite para poder reverter essa vantagem. O Flamengo também não fez um grande jogo, foi cirúrgico, né? Na melhor ocasião que teve, na grande ocasião que teve, o Bruno Henrique foi feliz, né? Subiu já uma live, parecia o Dadá subindo, parando no ar. Ninguém atrapalhou, né, cara? Então, sozinho, só direcionou ela para baixo. No segundo tempo, o Lúcio, atacante do Bahia, teve uma chance parecida, numa bola parecida, só que ele cabeceou sob o gol. Mas o Bahia bem abaixo. No pré-jogo nós falávamos do jogo, da expectativa do jogo, que jogo de Copa é diferente do jogo do Campeonato Brasileiro. Por mais que as equipes tenham um estilo de jogo, de jogar para frente, de avançar, muitas pessoas me perguntam, o Bahia vai para cima do Flamengo? É mata-mata, aquele discurso de vestiário, né, Alex? O jogo não termina hoje, tem 180 minutos, aquela coisa. E isso tira um pouco da característica das equipes. O Flamengo fez um jogo de preservação, né? Jogou ali, saiu nos contra-ataques, conseguiu o gol. Mas o Bahia muito abaixo, Cauli abaixo, Tassiano abaixo, Caio Alexandre abaixo. O Bahia cansou no final, né? Então, quando esses jogadores, o jogo do Bahia não consegue se soltar, dificulta bastante. O Rogério fez as trocas no segundo tempo, o Depena entrou com o Ademir, teve uma melhora, teve um volume maior, mas o Bahia bem abaixo do que vem apresentando na temporada, vai ter que melhorar muito para o jogo da volta. E, Felipe, você vê uma coisa que faz diferença no jogo. O De La Cruz hoje foi muito discreto, bem discreto. Me pareceu que, além da questão física, tinha a questão emocional pela morte do esquerdo, se conheceram na infância, ou seja, ele perdeu um amigo de infância, alguém que ele inclusive postou a foto. E isso pesa. A gente tem uma tendência a achar que o jogador de futebol não tem sentimento. Ele entra lá e tem que jogar. Pois bem, o De La Cruz participa de um lance do jogo, que é a cobrança de escanteio. Nós vamos repetir aí o gol. A maneira como ele cobra o escanteio, a maneira como ele bate na bola, ele não se desvencilha da bola. Ele bate com aquela intenção. E me chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês, que pouco antes dos times voltarem para o segundo tempo, o Tite estava dando alguns toques para o Bruno Henrique no caminho do vestiário para o campo. Nós temos até essa imagem, mostramos na transmissão. E pelo gestual do Tite, parecia falar de movimentos que ele sugeria ao Bruno Henrique, não é? E essa subida é absolutamente imarcável. Mas você veja isso. Qual foi a participação do De La Cruz no jogo? Foi na cobrança do escanteio. Isso acaba fazendo a diferença. Duas ponderações sobre o escanteio, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Primeiro, acho que essa batida, que a gente chama bola fatiada, né? Alex, que era um exímio cobrador de escanteio aqui, pode até dizer, quando você tem um jogador de muita impulsão, como é o caso do Bruno Henrique, essa batida acho que é estratégica, né, Alex? Porque consegue aproveitar ao máximo um jogador que costuma ter essa vantagem sobre os zagueiros, né? E assim, no meio do sistema defensivo, às vezes você tem algum espaço onde alguém vai estar marcado e alguém não, para poder embalar. E você vê que a bola ela vem mais rápida, né? Ela rasante. Que se ela vem um pouco mais
viajada. Mas viajar dá tempo se você reposicionar ali, não dá, né? Então ele foi muito feliz, porque aquele negócio, eu comentava com os caras assim, eu vou ter que bater a bola aqui, se a defesa estiver dessa maneira. Se você chegar errado ali na hora errada, o problema é seu, mas se não, vá ali que a responsabilidade é minha de pôr a bola. Foi o que aconteceu, treinaram, combinaram, certeza, e a execução dos dois foi espetacular. Me deu a sensação que a cobrança tinha algo combinado, porque os dois homens do Flamengo que estavam na área... Vão pro primeiro pau, né, Mansur? Vão pro primeiro pau, tentando isolar o Bruno Henrique do marcador numa cobrança mais lenta. O que vai fazer a diferença ali é a impulsão. É isso. E aí o Bruno Henrique naturalmente vai ter a vantagem nesse aspecto. É jogada ensaiada. Minha impressão foi que esvaziar na direção do primeiro pau... Leva todo mundo pra primeira trave. Para diminuir os embates com o Bruno Henrique. O que incomoda nisso de ver, e a gente vê acontecendo muitas vezes, né, Grafa, aquela questão, e principalmente a gente aprende no futebol, eu tenho que estar atento, eu tenho que ver. E você vê aquele defensor do Bahia... A gente vai ver agora, perdão, desculpa, Alex. Pode falar, é bom. Porque vai sair a batida, ó. Sim, Olha, ele livre, você vai ver, todos foram na direção da primeira trave e o Bruno Henrique ficou no espaço com menos defensores. Então o defensor em momento nenhum olha para eu poder realmente E saber. não encosta no Bruno, né, Alex? Porque às vezes eu não vou na bola, né, Felipe? A gente pula meio do corpo, você vai atrapalhar, ele cabeceia, mas sem direção. Você pode ver que ele não faz um movimento, ele vem, a bola só bate, de tão boa que vem a bola. O Bahia faz a marcação por zona, né? Fica aqueles 4 jogadores assim em linha, e os jogadores que ficam fora, cada um pega um. O Bruno Henrique estava sem ser o seu marcador, ele saiu sozinho. E essa bola é jogada ensaiada, porque quando não é jogada ensaiada e o jogador bate no segundo pau, ela faz aquela banana, né? Ela vem, aquela bola que vem mais lenta no segundo pau. Essa bola é uma bola rápida. Ó, joga no segundo pau rápido. Brigar, né? E o Bruno Henrique ele nem precisou se movimentar tanto, ele só subiu e cabeceou para baixo. A jogada muito bem ensaiada. Os dois possíveis marcadores, que eram o Gabriel Xavier e o Santiago, ficaram completamente desnorteados. Quando eles viram... Santiago tentou ir, chegou atrasado. E aí, quando eles viram, o Bruno Henrique nem já viu, tava na a cabeça... E a marcação por zona, os 4 que ficam parados, eles têm que ter uma impulsão muito boa, porque o cara que vem de trás correndo, ele vem correndo, subindo. Né? Normalmente ele vai subir mais que os caras. Isso parece beber naquela fonte. Você pode fazer uma simulação com o vôlei. Quando você levanta e um jogador ameaça bater e vem o de trás aqui embaixo. Finta. Com isso, a finta. E com isso o bloqueio fica completamente desguarnecido, porque o bloqueio vai naquele que ameaçou bater. Agora, uma outra coisa, convenhamos, falha do Marcos Felipe, né? Não dá pra isentar o goleiro do Bahia, por mais que a cabeçada tenha sido boa, o Bruno Henrique tenha subido sozinho, não foi uma cabeçada potente, vamos dizer, não foi uma cabeçada forte e muito próxima do Marcos Felipe, né? Então, é uma bola que tá muito próximo dele, é uma cabeçada pra baixo. A cabeçada pra baixo é difícil, é muita dificuldade pro goleiro. Não era uma cabeçada rápida, né? Talvez o gesto técnico dele ali de tentar fazer assim atrapalhou um pouco. Talvez se ele vai meio de lado, assim, pra jogar ela de lado... Era uma bola muito defensável. Aí de cara, assim, eu não fui goleiro, assim, eu não vou conseguir compreender o gesto, mas é uma bola defensável, por mais que ela seja cabeceada quase na risca da pequena área, ela não vai distante dele, né? É uma bola defensável. O movimento foi lento. Ele faz é o movimento de alguém que foi surpreendido. Por que ele pode ter sido surpreendido? Porque de repente ele não conseguiu ter a leitura de que poderia acontecer se aquela bola chega no Bruno Henrique. Ele tá seguindo a bola. Talvez o Rogério Ceni conseguisse evitar o gol. Não, mas ele tá mais ali, ele tá seguindo a bola saiu lá de trás, ele tá aqui no gol. A bola saiu cruzada, ele vai seguindo a bola. Aí quando ele viu, o Bruno Henrique subiu sozinho, na frente dele. Mas o movimento que ele faz é que não é. O movimento dele, talvez, ele faz esse movimento. Talvez se ele faça esse movimento para jogar... Sabe o que dificultou ali, eu vendo? Que a gente fala da testada pro chão. Ela não pode, se ela quicar um pouco na frente do goleiro, ela vai subir. Essa bola, ela cai bem embaixo dele. Essa é a bola boa nesse sentido. Verdade. Lógico que era defensável. Mas a dificuldade dele de chegar, porque realmente a gente tá vendo, né, na repetição, em câmera lenta, achei que o movimento dele, olha, ele errou a bola. E você vê que ele faz errou a bola, porque ele chegou na bola. Só que na hora dele fazer o movimento, você vê claramente que ele tentou espalmar a bola pra lateral. E do outro lado... Só que ele errou a bola, olha lá. Ó. Sim. Vai mostrar, ó. Ele faz o movimento, olha lá. Sim. Ele erra a bola. E do outro lado, nas duas vezes em que entraram, que os jogadores do Bahia entraram cara a cara, o Matheus Cunha saiu muito bem. Muito bem. É verdade. As duas vezes. Olha como é que o jogo vai tendo sutis diferenças. Olhando a escalação, quando o Tite optou por ter Léo Ortiz, De La Cruz e o Gerson pela direita e não o Michel de saída, que era o que muita gente... Era isso, a maioria dos prognósticos de pré-jogo. O que ele tentava era, primeiro, ter 3 meio-campistas no centro, mais o Gerson partido aberto, para tentar minimamente equilibrar esse acúmulo de jogadores do Bahia pelo centro, enquanto o Bahia a gente sabe que é ter essa superioridade para fazer o jogo fluir. Para mim, no primeiro tempo, não aconteceu um jogo que nenhum dos dois gostaria. Porque em alguns momentos o Flamengo teve dificuldade de combater essa superioridade do Bahia por dentro, sobravam alguns jogadores, mas o Bahia não transformava isso em chance clara. E o Flamengo também não conseguia ter controle da bola para minimamente aliviar a pressão e gerar a chance do outro lado do campo. Teve uma no momento em que teve a inversão do Luiz Araújo para a esquerda com o Gerson, né? O Luiz Araújo pela esquerda faz uma jogada que vem atrás e o Gerson bate. No segundo tempo saiu o gol do Flamengo, mas após o gol do Flamengo, aí sim, acho que o Bahia tem o seu melhor momento no jogo. Foi. Porque como o Gerson recompunha pelo lado direito, o De La Cruz saía como... O De La Cruz para mim ficou o jogo inteiro muito desconfortável na função de 10, de meia mais ofensivo. Para mim ele rende mais vindo um pouco de trás. Ele saía por vezes para saltar pressão nos zagueiros do Bahia, na saída de bola.
ficavam o Pulgar e o Léo Ortiz por dentro, com muita área para cobrir. O Gerson, esse meio-campista a mais, não representava mais um homem por dentro para tentar combater esse jogo do Bahia de costura pelo centro do campo. O Gerson defendia pelo lado direito, o ponta do lado esquerdo também, ficava o Pulgar e o Léo Ortiz com muito espaço para cobrir, e o Bahia começou a achar jogador livre. A partir daí ele gerou as duas infiltrações que terminaram na defesa do Matheus Cunha. Aos poucos o Flamengo vai conseguindo equilibrar um pouco. Acho que a falta do Biel pesou para o Bahia, tanto que o Rogério guarda 3 substituições para os 41 do segundo tempo. Porque ele normalmente vai recorrendo a jogadores de mais velocidade para mudar um pouco a característica. Hoje ele só tinha o Ademir como essa opção. E que vinha de parado também. Também, ficou um bom tempo afastado, voltou acho que no final de semana a se relacionar. Pela característica, o Ademir é um jogador que tem que estar em plena forma para poder render, porque a principal qualidade é a velocidade. Antes ainda para falar um pouco sobre mais problemas para o Flamengo, né? Se a gente for pensar no que podem ser essas lesões de hoje, no caso, Michael, né, saiu com problema, quase se arrastando ali, indo para o vestiário ao final do jogo, problema muscular. No caso do Michael, não dá nem para reclamar do calendário, né? Ele fez 2 jogos lá no futebol árabe, recém chegou ao Brasil, fez um ótimo jogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Depois eu fiquei até pensando, sabe, Mansur, você estava falando aí sobre as opções do Tite de início de jogo, se talvez a escolha do Michael ficar no banco depois da exibição do fim de semana, em 3 dias não tenha sido pela questão de temporada, física, né? E aí a gente viu que acabou se machucando. Então, mas é porque nem toda lesão precisa ter uma causa, né? A quantidade de lesões que a gente está vendo no futebol brasileiro, essa sim tem uma causa, que é o calendário. Agora, nem toda lesão especificamente vai ser oriunda do calendário. O jogador se lesiona, é quase inerente à atividade do jogador de futebol. Desculpa, o Fábio Maceradinha pegar o Michel assim, beleza, no Corinthians ele não pegou o Adriano Imperador. Tem uma leve diferença de peso aí entre o Michael e o Adriano Imperador. Assim, então, além do Michael que a gente está vendo na imagem sendo carregado, isso é preocupante, imagina, né? Porque por mais que... Ruim até para subir a escada, né? Isso, né? Quando tá atrapalhando desse jeito, é porque não parece ser coisa tão simples. Aí é aquele negócio, acho que vocês falaram bem, nem sempre a causa é porque ele tá chegando agora, tá sem ritmo, tem gente que tá hiper... Cara, às vezes você tá super bem, a lesão, ela pode acontecer. Lógico, o caso dele não ter entrado é que o fato dele ter jogado os primeiros jogos, 90 minutos, naturalmente criou uma sobrecarga para ele, que ele ainda, o corpo dele não estava preparado para isso. E principalmente, esse jogo ele suportou, chega, a euforia da chegada. Só que realmente esse segundo passo, ele iria estar mais estafado, o corpo ainda não limpou, vamos dizer, a gente fala, né? Mas vir machucar de novo nesse momento que eles contrataram, então, puxa, é um pecado, cara. Aí o De La Cruz, a gente também não sabe, né, se é uma lesão grave ou não, ele tem enfrentado alguns problemas nos últimos tempos, né, pelo menos não parecia ser muscular, né, mas porque a notícia que chegava pra gente é de que ele havia sentido dores nos joelhos, né, nos últimos tempos, e por isso estava sendo poupado aí de alguns jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro. Hoje a questão foi muscular, ele coloca a mão ali, né, na inserção praticamente do músculo posterior da coxa direita, lá pertinho ali das nádegas, esse é o Michael, no caso. Mas o De La Cruz também sente a coxa, mas no final do jogo, evidente que a gente não tem mão no mesmo lugar do Michael lá. Perna direita, próximo às nádegas. Informação nisso para fazer esse tipo de avaliação. Só citando que no final do jogo ele aparece caminhando em campo. Quando o time foi agradecer a torcida, andando aparentemente com um pouquinho mais de desenvoltura. Mas assim, sabe qual é o pior disso tudo, do que a gente vive no Brasil? É que até para fazer uma análise de alguns trabalhos, por exemplo, de tudo que passou o Atlético, que a gente vai falar daqui a pouco, do que vem se passando o Flamengo, até aí é difícil, porque a gente não sabe até que ponto, qual o tamanho da ponderação que precisa ser feita em relação à quantidade de problemas. Se olha o Flamengo hoje... Se há um problema também, né, Mansur, na carga dos treinos, ou não, porque também a gente não tem condições e nem embasamento para avaliar. Pra falar, claro. Assim, a gente olha o jogo, é justo você dizer, pela qualidade do elenco, o Flamengo poderia estar jogando futebol melhor nessa altura. Justo. Hoje, contra o Bahia, o Flamengo teve dificuldade de reter a bola, de ter uma fluidez com bola para criar mais oportunidades de gol. Justo. O Bahia tinha isso muito mais do que o Flamengo em muitos momentos do jogo, até pela característica. Justo. Agora, além disso, não dá para você descartar que muitos trabalhos de treinador no Brasil viram um exercício de sobrevivência à enorme quantidade de problemas que você avolumando. Hoje, por exemplo, o Flamengo tinha no campo, pela necessidade. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. Tá sem o Gabigol e sem o Pedro. O Bruno Henrique é um jogador que conhece a área, que pode aparecer na área para finalizar com qualidade, como ele fez no gol. Mas ele, como 9, como jogador que recebe de costas para ele é melhor chegando do que já estando. Isso é muito diferente de chegar e estar no futebol. Então, ele fica desconfortável. Na ausência do Arrascaeta, tem soluções que vão se encontrando. Hoje foi a tentativa com o De La Cruz, sendo esse jogador mais à frente. Não costumam ser as melhores partidas do De La Cruz nesse papel. Mas também tem uma questão da circunstância do jogo, né, Mansur, que não favoreceu. O Flamengo não conseguia ter muita bola, né? Também não seria fácil para qualquer outro jogador que fosse escalado naquela posição. Mas enfim, é só para ilustrar como os treinadores vão fazendo alguns contorcionismos para tentar adaptar problemas que vão chegando um atrás do outro, né? Às vezes o pessoal pode pensar assim, colocou 2 volantes, ele é retranqueiro. Às vezes pela necessidade física, pela sequência de time bom do outro lado, né? Lógico, a qualidade do time do Bahia às vezes te obriga a pensar nisso também. O Flamengo hoje jogou como copeiro. O Flamengo tentou competir. Foi vistoso o Flamengo? Não. Foi o melhor time em campo? Para mim, não. Para mim, o Bahia foi melhor. Foi melhor e pelo menos o empate contava o jogo talvez até melhor do que o 1-0 Flamengo. Agora, não dá para ponderar que tem uma quantidade de problemas. E aí vai ter a argumentação, mas o Flamengo tem dinheiro e foi contratar. É fato. Agora, é sempre bom lembrar que
a chegada desses jogadores, ainda que sejam jogadores que vão chegar não para entrar, para suprir uma lacuna de titular imediato no time, mas vão chegar para reforçar o outro. Mas em quanto tempo a adaptação de cada um deles? Né? Já é uma temporada que vai embicando para a reta final. Pode ser que tenha sido tarde, mas foi agora que o Flamengo acabou trazendo. E assim, E muito também de acordo com a necessidade, né, Alex? Acho que o Flamengo estava satisfeito com o elenco que tinha. A impressão que passa com a janela é que o Flamengo estava satisfeito com o que tinha. A partir do momento que foi perdendo jogadores em sequência, com lesões, ele se viu obrigado aí ao mercado. Falou, olha, se eu não fizer alguma coisa, a temporada pode escapar pelos dedos aqui. E aí o Flamengo se mexeu nessa reta final e conseguiu trazer 4, né? Alexandre, o Michael, agora o Plata e o Alcaraz. E trouxe 4 jogadores que aparentemente vão ajudar bastante, né? Dentro da capacidade econômica do clube. A questão do tamanho dessa ajuda que esses jogadores vão dar não dá pra saber, um aspecto que é difícil de medir, de quanto tempo vai demorar essa adaptação. E aí você pega a questão própria do Alexandre, um exemplo, né? Pode ter sofrido mais ou menos com lesão, mas ele tá voltando num período de férias. Ele não chega nesse ritmo já frenético que tem aqui, consequência de jogos. Tem jogo. Então enfim, então às vezes a maneira de você jogar nesse momento também condiz com aquilo que eu tenho disponível. Então eu não posso me expor, eu não posso fazer alguns movimentos onde eu não estou preparado para isso. Para fechar a série de problemas do Flamengo, né? Imagina que não seja problema, esse acho que é só uma questão pontual do Gerson. O jogo 26 de maio, tá? O Quem? Alexandre. 26 de maio. Boa. A questão é do Gerson, né? Que saiu ali aparentemente com uma falta de ar, né? Talvez em decorrência ainda do jogo do fim de semana, do meio de semana passado ainda, né? Por ter sido um jogo na altitude, o Gerson jogou acho que o jogo todo, né? Lá na altitude. Você vê ele impressionante fisicamente, ele tá muito voando, bem. Né? Olha, ele saiu, né, meio ofegante ali e tal, aparentemente, né, sentindo uma falta de ar, mas isso não deve ser problema aí para a sequência. Sérgio Lobo, nosso companheiro da produção. Claro, grande Lobo. Só para estar confirmando aqui, o Flamengo já oficialmente disse que foi De La Cruz e Michael Dores na posterior da coxa. O Gerson tomou uma bolada, ele tomou uma bolada no queixo. Foi no rosto ali, né? Mas pareceu ponta do queixo. Não deve ser fácil de assimilar, não. Mas ele saiu meio ajudado ali, a impressão que ele tá meio com falta de ar. Mas às vezes pode, vamos dizer, chega num ponto de baixar a glicose, eu passei por isso, e você fica com o corpo meio fraco, com sudorese e tal. A gente não sabe, infelizmente, o que aconteceu. Mas essa sequência de jogos, além de tudo, às vezes a gente fala para as pessoas entenderem, eles estão com ritmo de jogo, só que eles estão com déficit de recuperação. O corpo deles precisa, corpo e cabeça, eles não têm. E quando você joga muito em sequência, você também perde, raramente o atleta que não, ele perde o nível de força dele. E para eu manter o nível de força, eu preciso de trabalho, às vezes eu preciso levantar peso. E com sequência de jogos, se eu levanto peso aqui para jogar daqui 2 dias, eu não posso, entende? Então você foge um pouco de uma normalidade de condicionamento. O Abel, ele diz muito que seria fundamental, nesses períodos de jogo, que o espaço tivesse 3 dias sem jogo entre as partidas. Não é um espaço de 72 horas entre os jogos. Sim. É um espaço... você jogar domingo e quinta. Isso faz diferença, segundo ele. Na segunda foi só recuperação, na terça, os jogadores que fizeram 90 minutos. É um dia ainda bastante perigoso em relação a você sobrecarregar esses jogadores. Eles acabam não trabalhando na quarta porque é o dia do jogo. O Flamengo jogou... Isso que o Abel costuma treinar no dia do jogo ainda, pela manhã. Faz alguns trabalhos de posicionamento. Evidente que isso é uma exigência física no limite. O Flamengo, o jogo com o Bragantino foi domingo, 8 da noite, né? O jogo acabou às 10 horas da noite. E às vezes tem jogos, se a gente for analisar, nem é o caso, mas se a gente for falar e ver o Fortaleza, porque o Fortaleza já foi, o Fortaleza ele joga um futebol hoje eficiente, mas ele mudou a maneira dele jogar, por causa dessa logística louca, o que eu vou usar, o que eu não vou, né? Ele produz desse jeito, mas não é aquele jogo já agressivo que ele fez, ele joga com mais paciência. O Flamengo tá fazendo isso, com todo o talento que tem. O Bahia, se for ver, ele tem conseguido jogar mais tempo com esse time. Perdeu o Biel, o Ademir, mas assim, a base do time... Mas você não sabe, cara, o que vai acontecer com cada atleta. E o Bahia tem resistido bem, a gente não vê, assim, o quarteto badalado do Bahia não se machuca, né? Tá todo mundo jogando o tempo todo aí, Cauli, Caio Alexandre... E não tem como você tá produzindo realmente lúcido todos os jogos, não vai conseguir. É isso. Tite vai começar já a entrevista coletiva. Vou ler alguns tweets aqui, o pessoal tá mandando, tá movimentadíssima a nossa hashtag aqui. Mata isso. O Júlio Moreira diz, Tite gosta de inventar. Araújo é melhor pela direita e BH é melhor pela esquerda. Ele cisma em inverter os caras. O Luiz Araújo tem tido bons momentos quando ele vai pela esquerda. Muda a característica, o tipo de jogada que ele faz. Naturalmente ele vai buscar mais o fundo. Mas a produtividade tem sido igual. Né? E quando o Flamengo sai em velocidade, ele tem a possibilidade de atacar a área. Pro pé esquerdo dele fica mais confortável ele tá do lado esquerdo do que ele tá do lado direito. Fazer aquela batida cruzada, né, que dificulta pro goleiro. O Renato Cunha aqui comemora até que enfim o Flamengo não tomou um gol de cabeça. O Mário Averbuk diz que o Rogério Ceni continua invicto contra o Flamengo, nunca ganhou. A verdade, são curioso isso, né? 13 jogos. 13 jogos do Rogério Ceni como treinador contra o Flamengo e 13 derrotas. Impressionante o número. Ele sequer conseguiu empatar. É uma estatística muito negativa aí nesse aspecto do Rogério contra o Flamengo. O André Luiz elogia o Alex e o Mansur, diz que é a melhor dupla de TV como comentarista. Eu não concordo. Eu discordo disso aqui frontalmente. Já tentou quebrar, mas eu tentei derrubar o Mansur, não consegui. Tentei derrubar o Alex. É a voz de Deus. Não deu certo, tá difícil aqui, viu? Fala, pessoal, seja bem-vindo. É isso, gente. Análise da Sport TV. Uma pena, né, que o Bahia não teve a efetividade que precisava ter em decisão de Copa do Brasil.
É jogo de efetividade. Se assim não for, se não se preparou para isso, contratando a altura do que a temporada pedia, as consequências estão aí. Mas é torcer, é apoiar, né, acompanhar aí o Bahia agora na Série A e depois jogo de volta, Flamengo e Bahia no Rio de Janeiro, e tentar fazer o que não fez aqui. Mas é isso. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar a 70 mil e aproveita a promoção na Centauro. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.